Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem tido uma vida de buscar ao Senhor? Olha como isso é importante na nossa vida cristã. Cuidado para que você não fique envolvido apenas nos seus problemas, na sua vida, com seus negócios, com aquilo que é seu, com aquilo que você acha que é a verdade da sua vida. Você precisa se abrir para que o Evangelho de Cristo, para que a verdade que Cristo disse, possa te libertar de cadeias sociais, muitas vezes estigmatizadas realmente na nossa vida, que trazem tanto prejuízo no nosso relacionamento e na nossa fé. Porque acabamos não tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Apenas temos interesses, não é? E desejos e segundas intenções que atrapalham tanto a nossa fé. Nesta semana, estamos tratando sobre um tema muito importante que atrapalha demais a nossa fé. É a covardia. A covardia que é justamente quando nós não enfrentamos a luta, quando fugimos da luta, quando o medo nos domina e ao invés de nós estarmos indo adiante, nós justamente tentamos de alguma maneira sair fora. Muitas vezes isso acontece na vida das pessoas, porque o covarde não consegue enfrentar a situação. Ele cria fantasias, ele cria personagens, ele cria justificativas, ele faz de alguma maneira, ele cria um jeito de não enfrentar a situação. A covardia é uma atitude do medo. O medo é um sentimento, é uma sensação, todos nós passamos por medo. Inclusive, a covardia é o oposto da coragem. E ter coragem não significa não ter medo, né? Mesmo na coragem, nós temos medo, mas nós continuamos a enfrentar o dia a dia, as lutas, as circunstâncias dentro da família, o trabalho, a necessidade de suprimento, mas nós vamos indo adiante. O covarde não. O covarde sai fora, ele sente medo e olhando para si mesmo, para o seu próprio interesse, para a sua própria salvação, ele então não enfrenta a situação. Nós vamos falar hoje que o covarde busca a aprovação alheia. Isso mesmo. O covarde toma sua decisão de fuga através daquilo que ele tem medo dos outros, que ele quer a aprovação das pessoas. Ele não consegue tomar uma posição de firmeza e de convicção em Cristo na fé, porque ele não quer desagradar as pessoas. Veja só que interessante, vamos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 69 até o 75. O Evangelho de João, capítulo 9, verso 18 até o verso 23. Está escrito assim: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora estava vendo, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos bem como ele foi curado. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Então disseram seus pais isso porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Eles tinham medo de confessar ser Jesus o Cristo. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então nós estamos vendo aqui o momento em que, após Jesus ter curado um cego de nascença, né, quando ele pega o lodo e aplica nos olhos do cego, ele começou a ver e Jesus tinha dito a ele: vai lá e se lave num tanque chamado Siloé. E o cego foi até lá, se lavou e voltou vendo. Só que os fariseus, vendo isso, ficaram como sempre aborrecidos, não é? Ficaram como sempre nervosos e foram interrogar lá o cego e não se conformavam que ele tinha sido curado por Jesus. Chamaram então os seus pais e foram interrogar lá os seus pais. Ô, escuta, que negócio é esse? É verdade mesmo que esse menino era cego e tudo mais tal? Os pais, então, diante da sinagoga, no meio da sinagoga, com os líderes religiosos, com medo de se posicionar e de confessar que Jesus era o Cristo, eles então fizeram um caminho a fim de sair fora e de preservar as suas próprias vidas, como está escrito aqui na palavra.
não é? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, não é? Perguntai a ele, idade tem. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam entrado em acordo que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, qual era a preocupação dos pais? Serem expulsos da sinagoga. Agora, naquele momento, eles tinham acabado, estavam vivendo um grande milagre do seu filho que era cego de nascença, que Jesus curou. Mas, ao invés de eles assumirem através da fé, da convicção, da alegria, daquilo tudo que o Senhor Jesus fez na vida do filho e de toda a família, claro, eles tiveram medo dos judeus. Veja que coisa interessante, que pode realmente agir na minha vida e na sua vida também. Medo das pessoas, medo de se posicionar, medo de confessar a fé, medo de falar que Cristo é o Senhor, medo de mudar de atitudes e costumes. É essa coisa que a sociedade tem de viver de acordo, porque senão você não faz parte daquele grupo, daquelas pessoas, com aquelas pessoas que você acha que são as melhores. Na verdade, estes judeus que viveram este milagre maravilhoso, os pais do menino não conseguiam confessar que Jesus é o Cristo. Quem sabe isso não tenha acontecido na sua vida também? Quem sabe isso não tenha realmente agido no seu interior e você, covardemente, sai fora, não enfrenta, você se omite, você não quer enfrentamento e sai da sua posição. Como até nós falamos outros dias, não é? O covarde foge, o covarde não enfrenta, o covarde trai. Então, em muitos momentos, nós corremos esse risco. Preste atenção na sua vida cristã. Quem sabe em como você tem testemunhado o evangelho dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, com as pessoas que você conhece. As pessoas que você conhecem realmente a sua posição em Cristo? Ou elas conhecem a sua posição política, conhecem a sua posição profissional, conhecem a sua posição financeira, elas conhecem tudo sobre você, mas elas não conhecem a sua fé. Por quê? Porque muitas vezes você tem medo de desagradar as pessoas. Não esqueça, o covarde busca aprovação alheia, como os pais do cego tinham no coração o entendimento que se eles confessassem que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Fique firme na fé e tome a sua posição em Cristo. Deus te abençoe.